Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Rede de Computadores. Ainda no módulo de Rede Pública de Telefonia Comutada, nós falaremos um pouco sobre o nosso 5G. Aulas anteriores, nós vimos a evolução no qual nós tivemos nas nossas redes móveis, desde a primeira geração até a quarta geração, que foi a aula anterior, nós falamos sobre o 4G. Agora nós falaremos um pouquinho sobre o 5G. Bom, o avanço do 5G na internet, o que é e como funciona. A internet 5G representa uma revolução na conexão via rede. Quem viveu a passagem dos outros Gs, como a do 3G para o 4G, consegue compreender o salto representado na capacidade de conexão. E a 5G chega para alavancar ainda mais a qualidade dos serviços de radiofrequência. Sabe aquelas travadinhas durante uma chamada de vídeo, importante para o seu trabalho? Ou a demora para baixar um arquivo na maior parte? Pois bem, esses gargalos ainda vistos no 4G. Para dar um passo adiante, descubra o que é e como o 5G pode resolver perrengues do dia a dia e ainda gerar inovações importantes para o comércio e empresas de tecnologia. Vamos lá, o que é a internet 5G? A 5G é a recente evolução das redes de internet. É mais veloz e mais estável do que as outras suas antecessoras e chega para aumentar a potencialidade do uso da conexão em rede em um único mundo cada vez mais tecnológico e rico em dados. A letra G significa General Packet Radio Service. Quando criada, o serviço de sinal chegava à velocidade máxima de apenas 80 kb por segundo. Dada a lentidão, precisou, por óbvio, evoluir ao longo dos anos até chegar à fase atual, que é a 5G. A ideia central da internet 5G é utilizar o maior espectro de rádio para permitir que múltiplos aparelhos se conectem à mesma rede, sem sobrecarregá-la e gerar perdas ou delays. Até então, estima-se que a velocidade da internet 5G fique entre 1 a 10 megabits por segundo. A título de comparação, no primeiro semestre de 2021, o relatório da consultoria OpenSignal apontou que a maior velocidade média de download obtida no Brasil foi de 22,6 megabits por segundo. A importância do 5G começa em vantagens como downloads em um tempo muito reduzido, assim vídeos de streamings com mais qualidade e vai até o aumento da funcionalidade de dispositivos conectados na área. Bom, galera, eu não sei se vocês entenderam a drástica mudança que aconteceu no salto de 4G a 5G. Olha só, para quem não se recorda, o 4G, até voltando em slides anteriores, o 4G ele funcionava com base de 100 megabits por segundo, beleza? Então era a velocidade máxima no qual ele alcançava. Agora falando sobre o 5G, o 5G ele chega de 1 a 10 gigabits por segundo. A gente está falando de giga e não de mega mais, beleza? Então existiu aqui um salto drástico entre um e outro. E como funciona o 5G para que ele tenha ficado tão rápido desta maneira? Vamos lá. O 5G disponível ao redor do mundo já mostra-se superior ao 4G, mas ainda está distante de alcançar todo o seu potencial. A maioria dos locais que iniciam o uso dessa tecnologia parte do padrão DSS, que é o compartilhamento dinâmico de espectro, que aumenta a velocidade de conexão, porém ainda usa a infraestrutura proveniente do 4G. Dessa forma, o chamado 5G puro ainda é um privilégio de poucos países que saíram na frente dessa corrida. Então, para vocês entenderem, o 5G em muitos países já estão sendo utilizados, porém com o uso da infraestrutura do 4G. Então, imagina que quando o 5G ele for puro, utilizando propriamente as tecnologias e a infraestrutura propriamente de 5G, praticamente nós dobraremos a qualidade aí, tanto em capacidade quanto em velocidade, tá? Dando continuidade no texto. Para o funcionamento correto da 5G,
As operadoras precisam instalar antes a infraestrutura de fibra óptica para ampliar a qualidade de conexão e cobertura, um processo que leva tempo. A internet 5G funciona por ondas de rádio e utiliza frequências mais altas de telefonia para operar, de 3,5 GHz a pelo menos 26 GHz. Você se lembra das aulas de física? Sendo inversamente proporcional ao comprimento de onda e frequência, significa que o alcance da 5G é mais curto. Isso exigirá um maior número de transmissores e receptores nas grandes cidades. Além disso, cabe dizer que a internet 5G só vai funcionar em aparelhos inteligentes de última geração. Smart TVs, smartphones, fones de ouvidos e outras tecnologias. E pela sua potência, vai fazer com que todos esses aparelhos se conectem simultaneamente, sem perder a qualidade do sinal. A implantação da internet 5G vem desde o final de 2018, já é algo que vem sendo galgado aí desde anos anteriores. No Brasil, podemos dizer que estamos mais de 2 anos atrasados, entretanto, estamos nos encaminhando a partir do leilão da 5G para torná-la um padrão no país. Galera, tendo aqui em vista, nós conseguimos perceber que a 5G, por se tratar de uma tecnologia de última geração, ela terá uma compatibilidade apenas com os aparelhos mais tecnológicos dos momentos. Então, as empresas que produzem esses aparelhos tecnológicos, elas propriamente vão ter de fazer as integrações, acrescentar componentes que tenham a permissão de utilizar o 5G dentro desses aparelhos, do que propriamente o 5G se comportar a aparelhos antigos, beleza? E aí, falando da internet no Brasil, né, nós falamos aqui também que, tecnicamente, nós estamos mais de 2 anos atrasados com a implantação do 5G aqui no Brasil. Vamos entender um pouquinho mais a fundo. Como que está a internet 5G no Brasil? A internet 5G já está presente no mundo em 61 países e 1.336 cidades, de acordo com o relatório da Viave Solution deste ano. E esse número se atualiza e cresce rapidamente com o passar dos dias. Nesse relatório, Canadá e o Brasil aparecem como novos integrantes da lista, isso porque ele considera os primeiros passos e não apenas o 5G puro. Então, aquele lance que eu falei anteriormente sobre utilizar o 5G dentro da infraestrutura do 4G, beleza? Oficialmente, o leilão da 5G feito pela Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel, para quem não conhece, é que vai ditar o andamento da implantação da tecnologia no país. No dia 4 de novembro, 85% das radiofrequências foram disponibilizadas por uma bagatela de 47,2 bilhões de reais. E é a marca da chegada da internet 5G no Brasil. Então, para vocês terem um entendimento melhor, beleza? A Anatel, ela disponibilizou 85% das radiofrequências para que tenha uma implantação, para que tenha um investimento de 47,2 bilhões de reais para a implantação do 5G no Brasil, beleza? E aí isso envolve não o 5G puro, mas o 5G dentro da infraestrutura do 4G, beleza? As empresas vencedoras do leilão devem cumprir as seguintes obrigações segundo o governo federal. Então aqui nós temos 6 obrigações que essas empresas que farão a implantação do 5G no Brasil devem seguir. Então a primeira, e eu acho que a mais importante, levar a cobertura 5G a todas as capitais e cidades com mais de 30 mil habitantes. Então, estão considerando aqui inicialmente as maiores cidades, tá? Então, cidades com a população maior do que 30 mil habitantes, eles querem fazer a implantação do 5G. Segundo, garantir a internet 4G nas rodovias federais e localidades ainda sem conexão. Então aqui nós estamos falando que está havendo uma inicialização da implantação do 5G,
mas nós precisamos entender que o 4G no Brasil ele não está 100% implantado. Como o próprio texto menciona, ainda existem locais que não possuem conexão 4G. Falta de antena, falta de frequência, falta de sinal e etc. Bom, terceiro ponto. Implantar rede de fibra óptica em locais com pouca ou nenhuma infraestrutura de conectividade. Quarto, implantar o programa Amazônia Integrada e Sustentável e o projeto de rede privada de comunicação da Administração Pública Federal. Quinta, custear a migração da TV parabólica para a TV via satélite. E 6, investir em projetos de conectividade nas escolas. Então, para que o 5G ele seja implantado, para que ele tenha uma inicialização de implantação aqui no Brasil, as empresas que vão fazer parte dessa implantação, elas, juntamente à integração, à implantação do 5G ao redor do país, vão precisar cumprir essas regrinhas aqui, que são as obrigações impostas pelo governo federal, beleza? E aí, nós precisamos entender assim, quando chega ou já chegou a internet 5G no Brasil? Vamos lá. Internet 5G no Brasil deve começar a funcionar, ou deveria começar a funcionar, a partir de 2022, a partir do ano passado. O edital da Anatel possui metas de ano após ano, e as primeiras já estão estipuladas. Todas as capitais brasileiras devem ter a cobertura 5G até julho de 2022. Para o país inteiro, o período limite é até 2028. Então, nós temos aqui uma premissa aqui para, digamos assim, as maiores cidades, maiores estados e capitais do país, era para ter tido uma implantação até julho do ano passado, porém todo o restante do país teria uma premissa de ter implantação até 2028. Então seria ali uma implantação faseada, por bem dizer. Era os pontos mais críticos, mais necessários, né? Onde tem uma maior quantidade de população, maior quantidade de empresas, de trabalho e etc. Explorar todo esse local para depois ir fazendo os menos críticos, por bem dizer. Bom, dando continuidade ao texto. Uma lacuna importante para o uso do 5G no Brasil é a utilização de celulares de última geração, o que pode dificultar o acesso de boa parte da população a essa rede inicialmente. Por que a gente diz isso? Bom, por alguns fatores. Primeiro é que qualquer compra de aparelho tecnológico no Brasil é muito caro. Primeiro, porque a maioria das fábricas não estão aqui localizadas no Brasil. Segundo, porque a inflação é extremamente alta. Então, não é todo mundo que tem a condição atual de comprar um aparelho de última geração, até mesmo porque não é todo mundo que tem uma boa rentabilidade, não tem uma boa remuneração. Então, a maior parte do Brasil a gente sabe que o salário não é tão legal assim, e muitas vezes mal dá para a gente comer e se alimentar, quem dirá comprar um aparelho de última geração. Então, digamos que até 2028, mesmo tendo a implantação 100% feita, ainda assim muitas pessoas não vão estar utilizando nem usufruindo da tecnologia, não porque ela não está presente ou porque ela não está disponível, mas sim porque não vai haver uma possibilidade de custear o aparelho que vai funcionar dentro desta tecnologia, tá bom? Bom, os modelos de smartphones que possuem a capacidade de 5G têm preços bem elevados. Então, se vocês têm curiosidade aí, vocês podem fazer uma pesquisa depois aí em qualquer site de busca, usar o Google, ChatGPT, que está muito em alta. Façam aí uma busca e vejam os modelos de smartphones, independente de marca. Se é iPhone, se é qualquer um dos Androids, se é Samsung, Motorola, enfim, LG. Vocês vão ver que os preços aí é um pouco mais salgado do que já é atualmente, tá bom? Bom, agora falando sobre as empresas envolvidas. Já sobre as empresas que vão oferecer este serviço, as principais envolvidas no leilão são as empresas tradicionais de telefonia brasileira, que provavelmente você já conhece. Então aí nós teremos a Vivo, a TIM, a Claro, a Oi, a Nextel e por aí vai. Entretanto,
Surgiram novos nomes que poderão explorar as faixas para elevar serviços de internet à população. Nomes como a BrisaNet, talvez você nunca tenha ouvido falar, como a Cloud2U e a Flylink, por exemplo. São algumas das novidades de um total de 6 novas operadoras a oferecerem 5G futuramente, beleza? Então, daqui até 2028 nós teremos aí também algumas possibilidades a mais de escolha para usufruir dessa tecnologia. Bom, galera, e essa foi mais uma aula do nosso curso de rede de computadores, finalizando por aqui o módulo de rede pública de telefonia comutada. Eu espero que vocês tenham entendido e principalmente que vocês tenham gostado. E aqui inicia-se uma notícia muito boa. Nós temos aí mais de 7 horas de curso teórico. A partir das próximas aulas nós daremos início a tudo isso que nós já vimos para a parte prática, ou seja, nós colocaremos a mão na massa até então. Me despeço por aqui, espero vocês na próxima aula. Fica com Deus e até breve.